Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é o setor de café. A gente vai conversar um pouquinho principalmente sobre a produção de café Conilon, colheita terminando nas principais áreas produtoras do país. E hoje, para fazer uma análise para a gente do que foi a safra 21, como é que os preços, custos têm se comportado para o produtor e as expectativas para 2022, a gente sabe que o produtor mal termina de colher uma safra, já está pensando no ano que vem. Eu convido aqui Marcos Magalhães, ele é diretor executivo da MM Café. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao NA. Obrigado, Virgínia. Prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, levando informação aí para esse Brasilzão de Deus. Tamo junto. Marcos, podemos considerar que a safra 21 de Conilon está consolidada, a colheita terminou aí no estado. O que você traz para a gente de informação referente à produção desse ano? Virgínia, praticamente sim. Pode ter um produtor aqui, outro acolá, ainda colhendo uma moitinha, mas assim, o grosso do café Conilon já foi colhido, já tem algumas floradas sendo presenciadas tanto no norte como no noroeste do Espírito Santo, inclusive também no sul da Bahia. Ou seja, a gente pode dar a safra 21, não digo liquidada, mas muito próximo disso. O que tem não é representativo por se colher. E prova que a safra não foi tão boa, porque, assim, Virgínia, você em momento nenhum nesse ano cafeiro aqui no Espírito Santo, você viu trânsito de caminhão, você viu armazéns lotados, você não viu assim aquele burburinho de safra, de telefone tocando. Foi uma safra assim muito lenta de se passar em função de todos os problemas que a gente vem enfrentando, não só no Conilon quanto no Arábica. Então foi um ano assim atípico para o momento de safra que a gente vivenciou nos últimos 100, 120 dias. Marcos, isso significa que a gente tem uma produção menor do que era esperada? Você sabe me dizer uma média por hectare que o Conilon produziu esse ano? E impacto quando você fala que armazém, enfim, que você não teve esse murmurinho que é esperado para o período, a pandemia influenciou de alguma forma nisso? É só questão climática? Como é que você avalia essa safra de 2021? Virginia, realmente a gente vem passando um momento no Brasil e no mundo, né, inimaginável, né? Desde pandemia, a elevação de custos, a clima cada dia que passa mais adverso, as mudanças climáticas realmente em cima da mesa. Então, cada dia é um susto novo, cada dia é um desafio novo, e a gente realmente vive uma expectativa, feliz ou infelizmente, de um futuro dentro desse novo normal. Ou seja, aquela entre aspas, tranquilidade que o mercado tinha em passado recente, não é que não vai ter mais, mas dificilmente ela reinará, já que os desafios que estão postos em cima da mesa são muito grandes. A safra é assim, teve produtor que teve uma quebra de safra muito grande, teve produtor que colheu normal, teve um ou outro que teve um aumentozinho de safra, mas o grosso, na média do Espírito Santo, a gente vai dizer que houve uma safra dentro do que a Conab estimou, alguma coisa entre 10, 11 milhões de sacas de Conilon. Não vislumbro um número maior do que esse para Conilon. Acho que para 2022 tudo pode acontecer, mas como já dissemos um pouquinho antes de entrar no ar, nós temos muitas perguntas e poucas respostas, temos ainda um segundo semestre em aberto, temos ainda um veranico por chegar. Tomara a Deus que chova, tomara a Deus que as floradas vinguem, tomara a Deus que a gente tenha um novo ciclo produtivo interessante, porque o melhor dos mundos é quando o produtor tem produção e preço. Então, hoje nós temos um preço, em tese, interessante, se nós analisarmos um passado de 12 meses, mas, assim, muitas perguntas olhando 22 e ninguém sabe, em sã consciência, o que vem por aí. Tudo indica que teremos uma safra interessante, mas daí a dizer que teremos, isso aí ninguém sabe afirmar, porque o clima ainda vai fazer com que esse mercado tenha um grande divisor de águas, feliz ou infelizmente. Mas, a princípio, o Conilon tem uma situação menos traumática do que tem o Arábica. O Arábica, realmente, a situação não é simples, em função de seca, geada, bianualidade, custos elevadíssimos, ou seja, o Conilon ele sofre isso tudo, mas, graças a Deus, ele não foi impactado tão frontalmente como foi o Arábica. Mas, como diz o outro, esse impacto que o Arábica teve, feliz ou infelizmente, vai colocar mais Conilon no jogo, aumentando blends de indústrias, demandas internacionais de solúvel muito fortes. E graças a Deus, Virgínia, a gente tem tido nos últimos anos
um capricho do produtor muito grande. A gente tem conilons de excelente qualidade no mercado e que dão margem para que o operador introduza esse conilon nos seus blends com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de pegada, e isso vai dar a sustentação que o mercado precisa no médio e no longo prazo. Marcos, era isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala que o Conilon não produziu acima do que era esperado, né? Antes, lá no comecinho da safra, tinha algumas consultorias que até falavam nessa possibilidade de aumentar essa produção do Conilon. Mas você está me trazendo a realidade, que a safra ela foi dentro do esperado, não deve ultrapassar os 11 milhões de sacas, e a gente tem essa questão do Arábica, que realmente sofre essas consequências. Já vinha sofrendo muito pela seca, teve a geada, a gente ainda não consegue nem dimensionar, né, Marcos? O tamanho do impacto. E muito se fala no mercado a possibilidade da gente ter justamente isso, uma injeção maior de Conilon no mercado para tentar suprir essa necessidade do café arábica. Mas se a gente não tem tanto café assim, Conilon, não vai ter sobra de café, vamos dizer assim. Isso significa, Marcos, que a gente vai continuar com esse cenário de oferta e demanda bastante apertada, né? Principalmente pela quebra do Arábica, mas sobretudo porque o Conilon não produziu tanto quanto algumas consultorias apontavam. É isso? Tá certa essa leitura? Certíssimo. Assim, a gente vive hoje um novo normal produtivo. O café mudou de página, o café mudou de história. O mundo não tem mais aquela margem, aquele colchão de café, aquele colchão de expectativas produtivas que ele poderia vir a ter. Ou seja, ele trabalha hoje num cenário globalmente falando, e quando eu falo globalmente, coloco o Brasil como a maior origem produtora de café do mundo, numa imprevisibilidade produtiva muito grande. Ou seja, essas mudanças climáticas estão impactando as produções mundo afora e, bem ou mal, dão uma firmeza nos níveis muito interessantes. E eu não consigo vislumbrar ciclos de baixa em café tão cedo, porque nenhuma origem no mundo é capaz de suprir o buraco que o Brasil vai deixar se nós tivermos dois ciclos produtivos complicados, 21 e 22. Se você olhar a América Central, produz a mesma coisa há décadas, pela margem de erro um pouquinho mais, um pouquinho menos. A África não muda muito o cenário. E lá na Ásia, o Vietnã já mostrou aonde pode ir. Ou seja, o único país que tem força para mudar o cenário cafeiro é o Brasil. E nós não temos hoje estoques oficiais, nós não temos hoje estoques privados abundantes, nós não temos hoje a previsibilidade produtiva em função da imprevisibilidade climática. Ou seja, a gente tem um mar de perguntas, um mar de desafios, e que imputa ao mercado de café, na minha humilde visão, um cenário para os preços interessantes, para a produção não tão interessantes, por todos estes desafios que são postos aqui. E com detalhe que a gente vem acompanhando ao largo do negócio de café, mas que impacta frontalmente, é o problema logístico que nós temos hoje mundo afora. Hoje você tem falta de container em muitas origens produtoras, atrasando embarques, e isso deixa o comprador lá fora também numa situação nada confortável. Então, essa conjugação de pandemia, logística complicada, custos elevados, imprevisibilidade climáticas e demandas consistentes, a gente vai ter cenários cafeiros por muitos anos à frente, recheados de emoções e, por tabela, com preços interessantes. E eu não consigo vislumbrar preço de café em baixa tão cedo. Marcos, era isso que eu ia te perguntar. O relatório do Secafé trouxe isso, inclusive, que o impacto para o Conilon, apesar dos embarques do café Conilon terem subido nesse último mês, só não foi mais expressivo por conta justamente do problema logístico. Exatamente. E você que está aí, né, está de perto, está em Vitória, está acompanhando mais de perto, realmente isso, há uma preocupação muito grande com essa questão de containers, bookings. Como é que tem sido aí para vocês exportarem? Realmente é um problema que você acredita que não deve se resolver no longo prazo, quando a gente se fala, no curto prazo, perdão, Marcos, quando a gente se fala em logística. Como é que você avalia esses números do Secafé com a realidade que você vive aí no Espírito Santo, Marcos? Os números são muito preocupantes, porque realmente esse problema logístico ele começou lá atrás, no início da pandemia. Eu disse isso há 1 ano e meio atrás. Eu falei, olha, gente, essa questão de container vai dar problema, porque se os navios não saem de portos consumidores carregando alguma coisa para origens, esse container não está aqui vazio e não consegue voltar. Então, esse vácuo de container que existiu em passado recente não consegue se colocar outra vez
no online, porque você tem uma demanda muito forte por container e o navio não tem tempo hábil de chegar, voltar, trazer container. E o Brasil ainda é final de linha. Então, aqui não tem tantos containers assim disponível. E café, diferentemente de soja, você não embarca a granel, você não contrata um buque gigante de café como você embarca soja. Café se embarca em container. Então, se não houver container compatível com as demandas mundiais, como não há disponível no curto prazo, a gente vai ter um delay nesse embarque, por tabela, vai haver, a nível internacional, um delay de entrega, aí o comprador lá fora só tem uma opção, ou põe a mão em estoques estratégicos de bolsa e parados em portos consumidores, ou espera o navio chegar. Então, assim, é uma situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas o cenário da cafeicultura é delicado, é desafiador, e te falo de cadeira. Do campo à xícara, não tem ninguém ganhando. Está todo mundo realmente estressado, está todo mundo realmente olhando esses desafios e tentando achar uma saída. Da indústria ao exportador, ao comerciante, às cooperativas e ao produtor. O cenário mudou de forma muito rápida e pegou muito desses operadores, assim, não digo desprevenidos, mas sem saber para onde corre, porque ninguém esperava uma mudança tão drástica como houve no mercado de café nos últimos 25, 30 dias, em função logística e em função de clima. Marcos, e no caso do Conilon, a gente tem ainda o plus de que o Vietnã também sofre muito com as altas do frete, né? Com a alta de frete, entrega menos café ao mercado, o governo do vietnamita vem mostrando isso a cada mês que passa, ou seja, tudo isso só complementa essas informações que você está trazendo, que o cenário realmente, principalmente lá fora, é ainda mais de aperto quando a gente se fala em oferta e demanda, né? Com certeza. Aí o cara fala assim, mas vai ser a origem do embarcar, eu pego os estoques aqui fora. Beleza. Mas só que quando você pega os estoques aqui fora, entre aspas, esses estoques caem. E se esses estoques caem, muitos deles são lastros de bolsa, de contratos em aberto. E, ou seja, aquela gordura de estoques que existia muito afora acaba não tendo mais. Então, o mundo caminha, na minha humilde visão, num cenário de 12 a 24 meses, num grande estoque, num grande assim, stand-by, da mão para a boca, comprou, embarcou, chegou. Não vai ter aquele plus lá fora, que seria aquele colchão, aquele conforto que o operador poderia ter de colocar a mão nele. Isso é um processo lento, isso é um processo, assim, não é abrupto, mas com certeza, a prevalecer esse cenário atual, o viés de baixa nos estoques internacionais é fato, porque nós temos demandas firmes, temos problemas logísticos e temos imprevisibilidade produtiva em todas as origens do mundo. Essa semana, não sei se você viu, a China fechou um grande porto em função de Covid. Você imagina quantos navios de contêiner ficaram parados lá, como que isso vai complicar ainda mais a situação logística do exportador. Como eu volto a frisar, nesse mercado que todo mundo acha que tem alguém ganhando dinheiro, não tem. Está todo mundo realmente estressado, todo mundo buscando saída para os seus problemas e todo mundo buscando reescrever uma história diferente dentro de um negócio secular, que é o negócio do café. Que o negócio mudou, é fato. Todo mundo vai ter que se adaptar a esse novo normal. Era isso que eu ia te perguntar, Marcos. A gente tem preço bom, o preço que o produtor vinha pedindo há muito tempo. Isso a gente fala, seja para o café Conilon, seja para o café Arábia, com café de qualidade superior. Mas a gente não tem o café, né, Marcos? Como é que fica? E outra coisa que eu queria te perguntar, produtor de café, principalmente, fez muitas travas para entrega no ano que vem, até para 2023, e a gente tem esse impasse aí de não saber como é que vai ficar a produção do próximo ano. O que deve acontecer lá na frente? Já tem muito produtor fazendo cancelamento, tentando renegociar essas entregas. Como que você avalia isso? Olha, num primeiro momento, eu acho que essas travas futuras vão perder força em função do mercado estar indicando uma certa alta e, bem ou mal, o produtor ficou ressabiado com os problemas que estão aí postos na mesa. Aqueles produtores que realmente sofreram o impacto da geada, que não tem como entregar, eles vão ter que conversar com seus operadores e renegociar isso, como entregar, como é que faz a operação. Agora, que realmente tem problema, tem, e aí eu acho que a solução não pode ser rompante de nenhum dos dois lados. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que ter a serenidade de entender o problema, ambas as partes, serenidade para entender o problema, sentar na mesa e negociar, porque eu acho que quem comprou, entre aspas, quer receber,
Quem vendeu tem uma história escrita no café de 50, 30, 60 anos, que sabe que tem que entregar, ou seja, a gente vai ter que sentar na mesa, a gente vai ter que conversar e achar uma saída. Porque o que ambas as partes não podem entender é que a gente não pode apenas, entre aspas, colocar um dos lados contra a parede. Eu acho que todo mundo precisa sentar, todo mundo precisa conversar, expor a sua realidade e achar soluções. Por isso que eu vou repetir o que já falei. Não tem ninguém ganhando dinheiro nesse momento. O que tem hoje no mercado é muito problema, muito estresse, ansiedade no limite e grandes desafios por serem trilhados. E Marcos, é claro que a gente está falando de um cenário internacional, mas como é que fica o mercado interno? Como é que está o mercado interno nesse momento? Já começa a sentir esses impactos? O preço da saca subiu muito também no mercado interno, mas há muito pouco café em mãos, pelo que a gente ouve os produtores falarem. Vocês, analistas, trazem essa realidade para a gente. O produtor quase não tem café mais para negociar, né? E há uma certa preocupação, inclusive, com o abastecimento do mercado interno. Como é que você acha que isso deve se comportar diante de todos esses desafios que a gente tem daqui para frente? Olha, Virgínia, o mercado é muito firme, né? A gente não tem para onde correr. Realmente houve uma aceleração de preços no Conilon e no Arábica em função dos problemas já expostos aqui. Mas, infelizmente, essa alta de preço veio acompanhada também por alta do custo de produção, que realmente dificultou o produtor a, entre aspas, fechar a conta com um pouco mais de tranquilidade, ou seja, realmente os custos são muito aviltantes. Por outro lado, as indústrias nacionais já estão mandando recados claros ao varejo que terão que reajustar preços, porque a gente não tem como manter os preços na gôndola com a matéria-prima subindo 40%, fora os outros custos de produção. Então, eu acho que esse segundo semestre do ano ainda deverá ser marcado por preços em alta. O mercado está julgando um jogo de paciência muito grande, olhando a possibilidade de chuva no Brasil em setembro, olhando a possibilidade de floradas excelentes em setembro na região do Arábica. E se isso vier a acontecer, o mercado fica, como diz o outro, olhando o 22. Agora, se porventura a florada não vier como todo mundo acredita que vem, se as chuvas não chegarem, e se tivermos de fato e de direito um 22 complicado, aí, como diz o outro, complicou. A gente pode ter preços ainda em Nova York e Londres mais altos, e no Brasil, feliz ou infelizmente, para cima. E temos ainda dois agravantes, Virgínia. Primeiro, é o dólar, né, cara? Dólar aí de 5,30, 23, 24, 5,30, né? Olhando o final do ano, Selic indo para 8. Não consigo vislumbrar com essa temperatura do Brasil econômica, política e financeira, o dólar em viés de baixa. Temos um problema lá fora da variante Delta da Covid, deixando todo mundo meio estressado, os mercados financeiros. Então, eu acho que esse segundo semestre vai ser marcado por dólar para cima. Feliz ou infelizmente, preços internos do café continuam muito firmes. Todo mundo de olho na florada, ver o que vem por aí. E dependendo do que vier, o mercado pode ou ficar nesses mesmos níveis ou subir um pouco mais. Viés de baixa, não consigo vislumbrar isso de jeito nenhum. Isso acho que o mercado ainda reserva grandes emoções e preços para cima. A gente continua com o mercado climático, então, Marcos. Nada mudou. Não. A gente, nos próximos 10, 15 dias, não tem chuva na região produtora. O que mudou foi que não há, graças a Deus, um risco de frio extremo em regiões produtoras de café. Mas a seca continua a assolar, comprometendo campo e cidade, porque na maneira que a seca assola a produção no campo, ela também complica a vida das cidades, da sociedade, porque a energia sobe, nossa matriz energética são hidrelétricas, e aí você fica outra vez numa sinuca de bico, porque essa energia pode impactar a inflação, subir preço. Então, assim, o negócio do clima, a variável climática, que até então você tinha ela como ponto na sua formação da especulação, hoje ela tem que estar dentro, porque ela muda a realidade do dia para a noite, tanto do campo quanto das cidades. Eu acho que a gente vai ter tempos à frente difíceis climáticos e que vai impactar na nossa agricultura, que é uma indústria a céu aberto e ninguém sabe o que vem por aí. E, Marcos, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe do custo de produção. A gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, que você me trouxe justamente isso. O café subiu, mas o custo de produção do produtor subiu na mesma proporção. O produtor conseguiu ter alguma margem
de lucro mais expressiva diante, a gente sabe que esse custo de produção muito se fala pelos fertilizantes, mas a gente tem combustível muito caro, energia, como você trouxe, impactando, e para quem tem irrigação, é claro, o cenário é ainda mais... para quem não tem irrigação, é claro, o cenário é ainda mais complicado, mas o produtor conseguiu alguma margem de lucro mais expressiva, conseguiu fazer caixa, Marcos, com essa elevação nos custos? Como que você avalia? Virgínia, você vai falar assim, Marcos é o profeta do Apocalipse, mas não é isso. Vamos só lembrar o seguinte, no Espírito Santo, a gente tem, assim, logicamente, o Conilon, mais uma vez refletindo, ele impacta menos do que o Arábica, porque Conilon você tem uma produção em escala maior do que o Arábica. O Conilon você produz muito mais por hectare do que o Arábica. Então, o produtor consegue, dentro da sua escala produtiva, ter um pouco mais de manobra. Mas, feliz ou infelizmente, o Espírito Santo vem de 2014, 2015, 2016, de uma seca histórica, onde os produtores ficaram endividados por aqui, e essas dívidas estão até hoje no sistema financeiro rodando. Então, agora que seria o momento de vender um pouco melhor o seu café para pagar as suas dívidas, você teve um aumento de custos de produção. Então, volto a dizer, o produtor de Conilon tem um pouco mais de gordura, um pouco mais de conforto assim, financeiro, se nós olharmos o Arábica. Agora, a situação dele também não é tão boa, porque ele carrega nas costas ainda os custos da seca que nós tivemos no Espírito Santo de 2014 a 2016. Ou seja, nós estamos caminhando. Marcos? Passado ainda continua a brigar, entendeu? Marcos, e diante de tudo isso, né, de todo esse cenário que você trouxe pra gente, no que o produtor precisa ficar ligado daqui para frente, o que a gente não pode deixar de ter atenção nesse mercado? Tem muita coisa para acontecer, pelo que você está me falando, e a gente vai ter um mercado aí com bastante emoção, bastante volatilidade, bastante mudança. São muitas variáveis, né, Marcos? Mas para deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, o que você diria que é primordial que a gente continue acompanhando bem de perto nesse momento? Virgínia, eu acho que o produtor tem que ter visão global, tem que entender o momento que a gente está vivendo, tem que saber quanto custa a sua lavoura, cortar os custos que lhe puderem ser cortados para ele ficar competitivo no interior. E se ele tiver condição, surgir negócios interessantes, como diz o outro, dar liquidez ao mercado é muito interessante. Agora, o que é fundamental nesse momento é ter informação, ficar de olho no clima e saber quanto custa a sua mercadoria para poder você arbitrar um preço de venda. Não adianta você arbitrar um preço se você não sabe quanto custa, porque você não sabe se está ganhando, se está perdendo. Isso nós temos muito no interior. A pessoa acha que produz por esse preço, mas não sabe se aquilo é fato, o custo de produção. Então, entender o seu negócio, entender no momento que está sendo vivido e ter informação, eu acho que é o pilar para a gente ter uma agricultura e um mercado de café um pouco mais sustentável. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Deixo o convite aberto. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui no NA e até a próxima. Se Deus quiser, estamos sempre à disposição, Virgínia. Precisando de mim, só ligar. Um abraço, fique com Deus e boa sorte a todos. Portanto, essa foi a nossa análise de mercado de café com o Marcos Magalhães, que trouxe pra gente aí a realidade do produtor de café tipo Conilon, mas falou um pouquinho também com a gente sobre a realidade do mercado de café arábica em relação ao Conilon. Safra 2021 consolidada no Espírito Santo, colheita aí já finalizou a maior parte da área, tem um outro produtor que ainda faz algum tipo de trabalho no campo, mas fato é, segundo o Marcos, que a safra não é tão abundante como algumas consultorias apontavam lá no início do ano. O Marcos trouxe que a produção não deve ultrapassar aí 11 milhões de sacas, e isso traz aí uma informação nova ao mercado. A gente precisa continuar acompanhando que por conta da quebra de safra no Arábica, muita gente estava falando que a gente pode ter uma injeção maior de Conilon para suprir essa necessidade. Então, o Marcos trouxe que isso não é uma realidade, isso vai acontecer, mas que o cenário, sim, é de muito aperto entre oferta e demanda quando a gente fala de café. Tanto aqui no Brasil, mas também lá fora, considerando que os outros países produtores também enfrentam problemas climáticos, também entregam menos mercadoria ao mercado. Paralelo a tudo isso, a gente tem que ficar de olho na variante Delta, transmissão do coronavírus aumentando em importantes polos consumidores, principalmente nos Estados Unidos, o que acende a um alerta.
alerta, e também tem a questão da logística. Como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, há um conflito muito grande, uma entrave muito grande quando o assunto é logística, há dificuldade para encontrar container, há dificuldade para fazer esses embarques, então tudo isso deve continuar movimentando o mercado de café e principalmente a condição climática. No Espírito Santo a situação é um pouquinho mais confortável quando a gente fala em seca, mas também é afetado pelo baixo volume de água, alta temperatura, então está todo mundo aí esperando para ver se essa chuva chega de fato entre setembro e outubro, para garantir que a safra de 2022 sinta o mínimo impacto possível do clima. Tudo isso deve continuar movimentando os preços. O Marcos trouxe que, na visão dele, não há expectativa de baixa para o mercado. A gente deve continuar com as cotações nos patamares praticados hoje, tanto em Nova York como em Londres, mas também no mercado interno. Porém, ele frisou aqui que sem o café ninguém está ganhando, não há lucro para nenhuma das partes da cadeia, porque está todo mundo aí tentando entender como é que deve se comportar o mercado de café daqui para frente, principalmente porque mudou muito nesses últimos 30 dias, sobretudo por conta das geadas nas áreas de café arábica. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.